Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flow be a sin the double cure. Save me from this guilt and aqui com o nosso precioso irmão Celes e a audiência que nos acompanha, a irmã Patrícia, o irmão José João e tantos outros irmãos aqui, o irmão Damião, todos esses que são fiéis ao Senhor Jesus e estão sempre prontos a ouvir sua palavra. Vamos aqui desenvolver um tema de suma importância, que é sobre o dispensacionalismo. É um assunto que é do século XIX, mas que tem grande impacto durante o discorrer do tempo. E aqui nós vamos aprender juntos. A obra de Deus é fazer discípulos, e quem faz é Ele, e Ele está aqui para fazer isso. Com a palavra, irmão Celes. Bom dia a todos, nossos irmãos, amigos, todos que estão conectados conosco nesta programação, os irmãos que posteriormente irão ver esse vídeo, esse bate-papo, graça e paz. Cumprimento a todos, irmão Divino, aí em Brasília, irmão Fábio, irmã Patrícia, e irmãos espalhados, tem para todo lado, tem nos Estados Unidos, tem em Portugal, aqui no Brasil, pastor Damião, meu nobre amigo, irmão, uma pessoa realmente que nós precisamos do companheirismo dele, que é maravilhoso. Disse em Cristo, nosso precioso pastor Elias, lá em Rondônia, tem sofrido muita perseguição por causa da palavra, mas em breve queremos juntar ele aqui conosco também. Depois dessa programação estaremos adicionando ele aí no grupo. E tantos irmãos aqui, que se eu for citar o nome, né, nós vamos ficar muito tempo aqui. Graça e paz a todos, a bênção a todos os irmãos, irmão José João, nosso irmão Márcio, tem um outro irmão do Mato Grosso também, eu não sei o nome ainda, irmãs e tantas pessoas que têm nos acompanhado, né? Graça e paz a todos, no nome precioso de Jesus. Nós vamos estar falando hoje um assunto aqui de extrema importância, porque se tudo se refere a Cristo, que é a plenitude dos tempos e de tudo. E determinados ensinamentos falsos atrapalham as pessoas compreender muita coisa do Evangelho. Nós temos tido relato constante de irmãos que dizem, meu Deus, olha, eu não sabia isso, eu lia, não conseguia entender, não sabe, as pessoas não sabem que hora está sendo marcada no relógio por causa do escuro. E o relógio não tem luminoso, aí olha, não sabe que horas são, onde é que estamos, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso. Às vezes, você estaria falando no grego. O que é isso, irmão? Dispensacionalismo. Então, temos que explicar que o dispensacionalismo é uma escatologia teológica, é uma teologia escatológica do século XVIII. Tudo isso, no século XVIII para trás, a igreja não conhecia esses ensinamentos. Eles se tornaram populares através desse teólogo John Darby, um escocês, e o Scofield, que fala Scofield, que fez aquela Bíblia que se chama de Scofield, né? E outros grandes nomes que ajudaram a desenvolver a teoria do dispensacionalismo, que é uma escatologia, uma teologia escatológica das profecias. Seria como um relógio para mostrar todas as coisas, onde é que estamos e onde é que vamos estar. Essa foi a ideia deles. Porém, essa doutrina, chamada dispensacionalismo, eles dizem que são 7 dispensações. Então, eles colocam a primeira, a inocência. Eles dizem que foi de Adão até a queda. A segunda é a consciência, que eles falam que é da queda até o dilúvio. A terceira dispensação é o governo humano, que eles dizem que é do dilúvio até Babel. E o 4 é a promessa, que foi para Abraão até Moisés.
E o número 5, eles falam que é a lei, né? De Moisés até Cristo. E a 6 é a graça, que é da igreja de Pentecostes até o arrebatamento. E o 7º, a 7ª dispensação é do reino, que é o milênio, quando Cristo reinará por 1000 anos na terra. Agora, desculpa, eu não quero ser, mas, irmão, não sabe nada, para quem não lê a Bíblia, na luz do Espírito Santo, ele fica baratinado, ele acredita, mas ele não entende, ele segue isso. Por causa, agora você vê, eu não vou pegar todos os tópicos aqui, que não daria tempo. Vamos trabalhar em cima de um ponto, chegar nele agora, mas eu só estou explicando o que é o dispensacionalismo, para que você possa, então, compreender. Senão não tem nem como começar a ministrar. Estaria falando em japonês ou em chinês, você ficaria perdido, né? Então, vamos aqui, a primeira grande falha, vamos pegar aqui, vou pegar só a 6ª dispensação e a 7ª, que interessa mais. A 6ª dispensação, eles falam que é a graça, irmão, que é da igreja de Pentecostes, Atos 2, até o arrebatamento da igreja. Quer dizer, caiu o período da graça. Antes teve graça ou não teve graça? Vamos voltar ao Velho Testamento. Em Gênesis, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Gênesis 6:8. O primeiro desandar aqui começa logo aqui. Eles falam que é o período de Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Mas aqui na minha Bíblia, em Gênesis capítulo 6, versículo 8, diz que Noé achou graça. Em Gênesis também 18:3, Abraão encontrou graça aos olhos de Deus. Em Gênesis 19:19, Ló achou graça. Jacó achou graça. Tem um monte de versículos, se eu for colocar aqui, não vai dar tempo. José achou graça. Moisés achou graça. E eu não posso nomear tudo aqui, senão não ia caber, ia ficar só nisso. Será que Davi achou graça? Não, Davi pagou pelo pecado dele, ok. Salomão foi o sucessor de Davi, à vontade de Deus. Governou um reino pacífico, abençoado. No final do seu reinado, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele casou com mulheres estrangeiras que não podia e adorou seus deuses. Mesmo que politicamente ele fez, mas fez mal que era aos olhos do Senhor. O Senhor chamou Salomão e disse: olha, eu não vou rasgar o teu reino. Teu filho, depois de ti, vai pagar por isso. Eu não vou fazer nada com você, com o seu reino, sabe por quê? Porque o teu pai Davi foi perfeito diante de mim. Davi matou um homem, cometeu um adultério e um assassinato. E era o homem segundo o coração de Deus, e Deus justificou ele dizendo que foi perfeito. Quem falou que foi perfeito, falou no passado, foi perfeito diante de mim. Então, se eu for falar aqui, então você vê que não faz sentido esse ensinamento desse povo. Dizendo que a graça é o período da igreja até o arrebatamento. A outra coisa é a questão do milênio, que está dizendo o milênio, quando Cristo reinará. Está esperando um reino de 1000 anos literal no futuro, quando Jesus voltar. Primeiro, Jesus não vai reencarnar e assumir um governo humano novamente aqui na Terra. Isso não tem Bíblia para sustentar isso. 1000 anos, Deus não está limitado ao tempo, é como um dia como 1000 anos. Está mostrando isso aí, derruba a ideia dos 1000 anos literal. É como um dia como 1000 anos. Quer dizer, para Deus não tem tempo. É um reino espiritual. Então, vocês veem, então já dá para saber o que é o dispensacionalismo. É uma teologia escatológica das profecias bíblicas, que está mostrando coisas que não é verdade. Nós vemos em Efésios 1:10 que Cristo é a plenitude dos tempos. Tudo que foi falado no Velho Testamento chega em Cristo, não há mais passado nem futuro, é tudo presente. A hora é, a fé é, a hora vem, agora é. E os mortos ouvirão a voz de Deus e sairão
para fora dos seus sepulcros denominacionais, sepulcros religiosos, para viver uma vida cheia com o Espírito Santo, revelada. Essa é a hora. Deus está fora do tempo, é atemporal. Então, Cristo é a plenitude dos tempos. Vou pegar esses tempos aqui que eles colocaram aqui, vou pôr tudo em Cristo, acabou. Acabou, não é? Então não tem negócio de tempo disso, tempo daquilo, era disso, era daquilo, agora é isso, agora é... Cristo é a mesma coisa sempre. Eu vou deixar aqui o irmão Edson também colocar uma palavrinha sobre isso, irmão Edson. Esse negócio de estar falando que era e mensageiros, e cada segmento tem seu próprio mensageiro, de sua própria escolha, agora é hora disso, amanhã é hora daquilo. O que é isso, irmão Edson? Dá uma palhinha aí para nós passar para o assunto, nós vamos entrar. Isso é maravilhoso, é o mesmo Espírito, é a mesma compreensão, é a mesma mente de Cristo. Vamos a Mateus 17 ali no Monte da Transfiguração, e o que aparece ali, aquela manifestação gloriosa de Cristo, a voz declara: este é meu filho amado, a ele ouvi. Nós aqui não estamos convocando pessoas para ouvir a minha voz, não é a voz do irmão Celes. Em Mateus 17 se conecta perfeitamente com Hebreus 1. Deus fala através do Filho. O Filho esgota Deus. A plenitude é plenitude, não tem mais para onde ir. Está completo, né? Está completo. Cristo é suficiente. A graça basta. E teologicamente eles vão fazendo toda essa confusão. A escatologia, o irmão me ajude aí. A escatologia seria o estudo dos eventos futuros, é isso, né? Do passado, do presente e do futuro, de tudo que... Então, quer dizer, nós vamos entrar num assunto aqui que é a base que nós queremos falar. Exatamente, a escatologia estuda as profecias. As profecias de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, Apocalipse. Entendeu? Aí o Deus faz uma salada de confusão com era, coloca linear, cronologicamente, coloca datas e nada dá certo. Tudo se choca. Eles querem roubar João 14, a obra do Espírito Santo. Ele vos ensinará... Colocaram esse pensamento de homens. Esse ensinamento, como eu falei, não existia do século XVIII para trás. Ele começou num sonho com uma menina chamada Margaret MacDonald. Ela teve um sonho e escreveu a carta que ela sonhou. E essa carta depois caiu nas mãos desse teólogo, John Darby. E ele desenvolveu a teoria do dispensacionalismo. Ele não trabalhou sozinho. Eu cito o Scofield, que é essa Bíblia aí que todo mundo gosta dessa Bíblia de estudo com rodapé. Scofield foi um grande teólogo dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, não sei, que teve um grande peso para a sustentação dessa escatologia, dessa teologia escatológica das profecias, chamada de dispensacionalismo. Agora, então, vamos entrar, como eu falo, para falar tudo, o tempo não dá para falar num programa só também. Estamos com 13 minutos. Os seus principais pontos, eu já falei aqui das 7 dispensações, trabalhei só com 2 aqui rapidamente, para vocês entenderem. Primeiro, Israel nacional como nação e igreja gentia, são 2 povos separados. Então, Deus trabalha com os gentios, os judeus rejeitará Cristo e veio para os gentios, mas ele tem que voltar para os judeus. Então, eles têm a igreja gentia é uma coisa, e Israel é outra coisa. Tem uma confusão que só Deus nos acuda. Outra coisa é o pré e o pós. Pré-tribulacionismo e pós. O pré acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Não passa, desculpa. O pré não acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Será arrebatada antes de ter esse filme e deixá-los para trás. E o pós acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Aí Jesus vem, estabelece o milênio, 6 por meia dúzia, dá tudo na mesma. E o reino de Deus, que é o milênio que virá. Mas nós vamos firmar aqui hoje, nesse primeiro ponto.
Israel nacional e igreja gentia, sendo dois povos. Olha o tanto que esse ensinamento não encaixa com a Escritura. O que a Escritura diz disso? Eles dizem que Deus trabalhou com os judeus, largou os judeus para lá, veio para os gentios e agora está voltando para os judeus. Tem até um profeta aí, numa seita aí, que diz que ele volta para os judeus. Ele trabalhou com os gentios da igreja, ele arrebata ela e desce. Aí todo olho vai ver ele descendo do céu sobre as nuvens, vem para destruir os tanques chineses, os aviões russos, e colocar o pé sobre um monte lá das oliveiras, e o monte vai rachar no meio. Aí ele vai estabelecer o milênio, vai defender Israel, que agora está lá, matando gente, bombardeando, e vai estabelecer o milênio. O que a Bíblia diz? Isso inclusive não diz, mas eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. Olha só o que a Escritura diz. Efésios capítulo 2, começando no versículo 13. Presta atenção que eu vou ler devagar, não estou com pressa. Mas agora em Cristo Jesus, vírgula, mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Para que Paulo está escrevendo isso? Para os gentios. Para a igreja de Éfeso. Porque ele é a nossa paz. Quem? Jesus. O qual de ambos os povos fez um. Ai, ai, ai. Ambos os povos, gentios e judeus. Acabou com o gentio e acabou com o judeu. Fez um povo. E derrubando a parede de separação que estava no meio, derrubou o muro de Berlim. Berlim, que era oriental, comunista, ocidental, capitalista, agora acabou. Derrubou o muro, misturou tudo a uma só Alemanha. Uma só Berlim. É um só Deus, um só povo aqui. Acabou, não tem mais judeu. Ele está dizendo aqui, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, gentio e judeu, um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, ambos quem? Gentios e judeus, matando com ela as inimizades, e vindo anunciou as boas novas da paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, judeus e gentios. Porque por ele ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que não sois mais estrangeiros, não sois mais gentios, forasteiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Agora, essa ideia de dizer que a igreja é um povo, que os judeus é um povo, que Deus trabalhou com os judeus, volta para o gentil e volta para os judeus, e que os judeus são 144 mil, que vai andar, que é o coral, que vai andar atrás de Jesus no céu, e nós é outro povo, e não sei o quê, papapá. Gente, isso é uma mentira. Tudo que eles estão falando não está escrito na Bíblia está totalmente o contrário. Deixa eu ler aqui agora Gálatas, no capítulo 3, no versículo 26. Olha só, eu estou sem pressa. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos quem? Judeus e gentios. Na velha aliança, só os judeus eram povo de Deus, o gentio era lixo. Nós éramos lixo, agora acabou isso. Ele está dizendo aqui, ó, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ei, tem uma igreja aí em Sete Lagoas, aí, chama ele para me debater comigo, na Escritura. Não é o bonzão? Não é o sabichão? Ensinando mentira para o povo e as pessoas pulando no ar com alegria. Está parecendo menino quando ganhou um picolé ou uma balinha. Não, está aqui a Escritura. Quem vai contra a Escritura? Quem vai contra Jesus? Quem vai contra Paulo? Posso rasgar minha Bíblia? Eu estou lendo versículo isolado. Estou lendo contexto. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Todos quem? Judeus e gentios. Nisto, verso 28. Nisto não há judeu nem grego. Não há judeu nem grego. Não há judeu nem gentil. Não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
que mais que eu posso dizer? Eu estou usando minhas palavras, deixa eu ler a Bíblia para refutar essa mentira. E esse povo vaidoso, nós somos a noiva abraâmica, nós somos o puro sangue, nós somos isso, nós somos aquilo, Deus enviou um profeta, crendo nessas coisas, seguindo isso aí, dizendo que estão, na verdade, numa arrogância e na mentira. Olha aqui, olha só o que diz Gálatas, capítulo 5, do versículo 15, no capítulo 6, versículo 15. E diz: Cristo Jesus. Moedas, eu nem vou ler aqui mais uns 30 passagens. Se eu for ler, o tempo não vai dar, tá? Eu escolhi umas 3 ou 4 passagens só. E se eu for ler aqui, né? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, vírgula. Deixa eu parar na vírgula. Quem que é circuncisão? Quem que era circuncidado ao 8º dia? Judeu, dentro do judaísmo. E quem era incircunciso? Gentios, chamados de pecadores. Judeu nem comia comigo, com você. Até hoje, os ortodoxos, né, do mesmo jeito. Mas Paulo está dizendo que porque em Cristo Jesus, nem judeu e nem gentio, nem circuncisão nem incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Meu Deus do céu! E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Israel agora espiritual, é a igreja. Está aqui, ó. No entanto, esse dispensacionalismo, essa teologia escatológica, diz que Deus trabalhou com os judeus, aí vem trabalhar com o gentio, e volta para os judeus, para salvar a nação de Israel, segundo a carne. Romanos capítulo 9, Paulo diz que não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados com descendência. Gálatas 3, capítulo 16, e a descendência é Cristo. Neles somos salvos. Neles somos justificados, santificados, aperfeiçoados. Nele estamos pela fé. Por um só Espírito, Paulo diz, somos batizados nesse corpo que é a igreja. Essa igreja não passa, essa igreja não tem carteirinha, essa igreja não tem livro, essa igreja não tem parede, não tem pedra, não tem cadeira. O púlpito é o seu coração, de onde o Espírito está falando. Você é posicionado na igreja, assentado em lugares celestiais, pelo Espírito Santo te colocando em Cristo, te estelando. Acabou. Eu sou obrigado a ir em 1 Pedro. Eu não queria ir, mas eu só vou terminar esse ponto aqui, para nós continuar, em 1 Pedro, quando ele diz, e vós que... Aqui, ó. 1 Pedro 2, 9 e 10. Para os gentios, Pedro diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Quem que é a nação santa? Israel segundo a carne, que agora existe na Palestina? Ou os filhos do seu espírito? Hã? Vós sois a nação santa, o povo adquirido pelo sangue de Jesus. Que coisa mais linda. Comprados, olha só. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu Deus, vós que em outro tempo não era povo, arrepiei do pé à cabeça. Mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Meu Deus. Ô, Moés, ó, deixa eu fechar aqui. Se eu for ler aqui, o tempo vai ficar só em leitura. Vai refutar essa mentira. Nós não vamos falar aqui de pré e pós-tribulação hoje. E do milenial que virá no futuro. E eles não vão falar depois. Se Deus permitir, nós continuamos. Mas essa é a grande verdade. Então, esses dois povos separados é totalmente antibíblico. Essas duas igrejas, a palavra gentil significa pecador. A Paulo, aos Romanos 2, capítulo 2 e capítulo 3, ele diz que tanto judeu como gentil, todos estão debaixo do pecado segundo a carne.
todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, da presença do Altíssimo. Ah, meu Deus, que coisa aqui. Muita unção, sentindo uma coisa assim. Eu estou tão feliz, eu estou tão alegre no espírito que eu fico com vontade de pular e dançar. É gostoso dançar no espírito. Eu vi um jogador de truque, quando ele fica emocionado, ele sobe da cadeira e dá a mão na mesa, e sai a gente no espírito do Senhor, falando da escritura, da verdade, da vontade de pular e gritar e dançar. Aí vem um povo tão jactancioso, irmão Edson, e olha para a gente, vira a cara. E as pessoas que congregou conosco, nos abandonaram, você chega perto deles e sai. E diz que agora pertence a um povo que é de puro sangue, um pastor, blá, blá, blá. Entendeu? E aí nós somos para ele. Sabe o que esse pastor falou? Que ele era Elias, que ele é Elias agora, e que todos os outros, eu e todos os outros, são profetas de Baal. Crendo nessas mentiras. Quem que é profeta de Baal nessa hora? Meu Deus, eu estou falando isso aqui, irmãos. Não é contra nenhuma pessoa, é contra o espírito da bagunça, o espírito da operação do erro. O primeiro Tessalonicenses 2, 13, nós vamos falar disso ainda, a operação do erro. Então, dispensações, como eu falei aqui no começo, que eles acreditam, nós já refutamos. A dispensação, à luz da tradução da palavra, é administração, plano administrativo. A palavra em si, por si só, não traz a ideia de diferentes períodos. Agora é período daquilo, agora é hora disso, agora é hora daquilo, é o que eles mais fazem. Tem um grupo na Europa que é assim. Não, agora caiu um raio lá em Israel, tal, o rabino falou não sei o quê. Não, agora lá em Sete Lagoas tem 7 montes lá, e trovejou, não sei o quê, e papapá. Eles vivem disso. Vivem disso. Sabe, de coisas que vai acontecer isso agora. Aí, olha, agora Jesus está voltando, conserte sua vida, olha os terremotos tá acontecendo, olha a guerra, não sei o quê. Meu irmão, nós já estamos arrebatados, nós já estamos em Cristo. Essas ovelhas foi meu pai que me deu, ninguém arrebatará elas de minha mão. Pronto. Então, Cristo, irmão, é a plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Quando fala na dispensação da plenitude dos tempos, não está falando de outros tempos que virão. Vai acontecer isso, falta acontecer aquilo. Se tiver mais 1000 anos, eles vão estar esperando a 7ª trombeta soar para os reinos do mundo, se o Senhor e seu Cristo. Isso quando for falar do reino. Então, Cristo é a plenitude. Saímos do Éden, Adão saiu do Éden caminhando. Pensa assim, ele caminhando. Quando chegou em Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em Gênesis estava fechado o caminho da árvore da vida, para que eles não pudessem comer das folhas e viver eternamente. Mas quando Adão chegou aqui, quando a descendência de Adão, adâmica, chegou aqui, aí o caminho estava aberto. Então agora come as folhas, se sara e volta para o Pai. Olha aqui, irmão, é só voltando agora para o Éden de novo. O Éden é a presença de Deus. Ele não veio de lá assim? Chegou aqui, agora volta para o Pai, volta para o Éden, volta para a comunhão, volta para a presença de Deus, volta para o paraíso. Que coisa mais linda. Pensa que Paulo tinha vontade de deixar esse corpo, que coisa mais tremenda. Eu deixo uma palhinha para o Moés sobre a plenitude do tempo. Moés tem convivido tanto com as pessoas aí, que essas tonterias, e não vê que tudo, né, Moés, se cumpriu em Cristo. Todas as profecias do Velho Testamento apontaram para Jesus. Ele é o Velho e o Novo Testamento. De ambos, ele fez o quê? Um só povo. Amém, um só povo. Essa última comentário seu me fez ver essa grandeza de que ele, a eternidade, veio para o tempo, o eterno se materializando. E agora é o inverso, é os terrenos, essas sementes eleitas por eles, que estavam na matéria, agora é o processo inverso, se eternizando, processo de volta, voltando para a eternidade. Ele veio para poder manifestar isso, porque o velho homem não pôde trazer essa manifestação porque gerou filhos segundo a carne. Mas então, quando ele se humaniza, o eterno entra no tempo, ele agora traz essas criaturas da velha criação
todos que recebem sua palavra se eternizam nele. Então eu entro aqui para concluir em Gálatas, dentro da mesma linha, Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos. Aqueles que teologicamente, sejam quem for, precisam ter a coragem e a sinceridade de dizer o que é que Paulo está dizendo aqui. Seja qual for o grande teólogo, o que Paulo está falando sobre plenitude dos tempos, o que Paulo está falando em Hebreus 1 sobre o último tempo. Está pedindo para que se esqueça os tempos, porque os tempos passaram. Cristo não pode estar no passado. Cristo é sempre presente. Cristo explode o tempo. E o mesmo Paulo, em Gálatas ainda, voltando lá para o capítulo 1, versículo 8, ele diz com tanta certeza, porque ele não estava na sua própria mente. O evangelho pregado por Paulo não foi por homem. Por isso que se descer um outro anjo, trazendo outro evangelho, seja anátema. Cristo é suficiente. E aqui, concluindo aqui rápido esse raciocínio, volto para você finalizar. Como eu pegar aqui uma nota de R$100 verdadeira, eu não preciso perder meu tempo explicando a nota falsa. Então, seja qual for o segmento que passamos, ou aqueles que não passou por segmento nenhum, não nos preocupemos a não ser em enxergar a verdade que é Cristo. E essa verdade por si só, ela dissipa todas as trevas. Então, o evangelho da verdade, eu não sou filho do irmão Celes, eu não estou sendo influenciado pelo homem Celes, mas eu enxergo que esse varão Celes, assim como Paulo, foi escolhido antes do nascer para revelar o Filho de Deus, para revelar a palavra, porque essa é a exata manifestação do Pai. E aproveitando isso que você está falando, uma coisa que a nós não interessa olhar lá para trás, coisas que, caminhos que passamos. Agora, no que se refere a pregar o evangelho, não tem como, não tem luz sem que haja treva, e nem tem treva sem que haja luz. Então, a luz dissipa a treva. Não tem como você pregar o evangelho e condenar as trevas. E não tem como, porque nenhum profeta fez isso, né? E nós estamos aqui, lembrando que Jesus falou, vocês tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Se vocês fossem filhos de Abraão, crerias nas obras de Abraão. Você não tem nem 50 anos. Já viu Abraão? Disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles pegarem pedras, as trevas, lutando contra a luz. E se nós omitir essas verdades que nós estamos mostrando aqui, se eu fosse um político, não, irmão Sérgio, não deixa o povo das assembleias ou dos irmãos que são dispensacionalistas você falando isso não, senão você nem prega lá para eles mais. Olha, irmão, o que é isso? Eu não estou condenando as pessoas, nós queremos salvar. Mas o espírito da mentira, a operação do erro, nós temos que combater. Porque essa pessoa nem sabe o que você está pregando. A pessoa tem que saber o que é dispensacionalismo, o que é essa escatologia teológica, que é o que é ensinado, irmãos. E as pessoas estão ali com tanta vaidade, achando que estão crendo na verdade, nos rejeitando, tendo que eles precisam de ajuda. E como é que você vai dissipar a treva? Ligando a luz. Quando foi me mostrado João 14 e 16, os capítulos, eu não sabia como eu fazia. Eu ficava a noite inteira chorando e lendo e vendo o mistério se dobrando diante de mim. E nessa hora aqui, nós estamos chegando aqui já no final dessa programação, o que é treva? É a mentira, é o engano. E o que é luz? É Cristo, é a verdade, é a palavra. Como é que você vai ligar a luz onde já tem luz? Como é que você vai... Deixa eu só dar um exemplo aqui. Teve um cantor sertanejo, estava vendo uma reportagem dele, muito famoso, está muito rico,
e ele adoeceu e imediatamente foi levado ao hospital, e lá mesmo logo ele morreu. E o filho dele, dando testemunho, chegou no hospital correndo para ver o pai, entrou para dentro da sala, e ele disse: Filhinho, liga a luz que eu quero, o papai quer te ver. E a luz estava ligada, só que ele já estava cego pela diabetes. Filhinho, liga a luz que o papai quer te ver. Tadinho. E o filho disse: Meu Deus, ligada. Como é que o senhor vai ligar a luz onde tem luz? A luz tem que ser ligada onde tem treva, para clarear. Senão, se você chegar lá com medo de ligar a luz, você vai ficar falando. Mas está em treva, não vai ouvir, não vai escutar, não vai ver. Tem que mostrar a doutrina falsa para que a verdadeira saia. Maravilhoso, irmão. Cada programa que fazemos aqui está com 35 minutos, está tão gostoso. Não dá vontade de parar, porque só vai entrando, né? Ele veio para... Não, já que não são que Deus tem dado para nós aqui, nós vamos varar aqui horas e mais horas falando, vamos fazer igual Paulo, vamos falar a noite inteira. Parece que Paulo era cansativo, hein? A noite inteira falando. Tava... Esse ponto aí, ele veio para dar a luz aos cegos e para cegar os que dizem ver. Meu Deus, irmão, não puxa mais, mas ela não para. Aqueles que estavam em treva viram grande luz, e os que estavam à beira da sombra da morte, uma luz raiou. Meu Deus do céu. Olha aí, você já vai emendando assim, já vai dar um som elevando. Outro ponto aqui, irmão. Imagine que a gente está aqui, está em trevas, ninguém está vendo nada, está só uma imagem preta. O que acontece quando a luz acende? Fica cego. O primeiro efeito é ficar cego, como o próprio Paulo, né? Essa palavra é tão poderosa que você tem 30 anos de igreja e você diz, eu era cego. Exatamente. Porque o ensinamento... É como que Deus, olha só, abriu. Sabe aquele rapaz cego? Jesus foi descendo lá com os discípulos e Jesus curou ele da cegueira. Mas antes disso, os discípulos falaram: qual pecado cometeu o pai dele ou a mãe dele para que nascesse assim? Jesus falou: não, isso foi assim pela glória de Deus. Então Deus gosta de. Deus não abre. Para Deus abrir os olhos, você tem que estar cego. Tem que cegar. Foi o caso de Paulo. Paulo está com os olhos abertos da tradição religiosa, com a espada na mão, com a carta dos principais sacerdotes, com a guarda do lado dele. Vamos assolar todas as reuniões de igreja na casa dos crentes aí em Damasco. Aí Deus falou: tá bom, para mim acender a luz eu tenho que cegar primeiro. Cegou Paulo. Agora você vai lá na rua direito, que o irmão lá falar por você. E ele ficou o resto da vida com a vista ruim, difícil para enxergar. Então, Deus só abre olhos de cego. Quem já está com os olhos da tradição religiosa aberta e não pode ficar cego para ser restaurado por Jesus, ele vai continuar cego. Vai continuar na escuridão. Não tem como associar treva e a luz. São dois opostos. Treva e luz não convivem junto. Você misturar água com óleo, o óleo sobe, como é que é? O sobe ou a água desce, como é que é, irmão? A separação, não mistura. Tocar, não mistura. A fé verdadeira com a mentira não anda junto. Posso até comer junto com qualquer pessoa, conversar, mas comungar, não. Amém. Ô, meu amado, 38 minutos. Eu vou dar aqui para você fazer os comentários finais. Se Deus permitir, no próximo, falar do pré e do pós-tribulação, depois do reino, que é a sétima dispensação que eles falam, né? Podemos falar também da sexta, que é a graça, e da sétima. E as outras, entendeu? É tudo coisa que não faz sentido, como citamos aqui. Meu Deus, alguém que entrou depois. Eles falam que a sexta é a igreja, a graça, né, que vai da igreja até o arrebatamento. Nós falamos de Noé, não teve graça? Abraão, Ló, Jacó, José, Davi, não houve graça para eles? Quer dizer que a graça foi só de Atos 2 para frente? Meu Deus do céu. Deus te abençoe. Irmãos que participaram aqui. Teve um irmão aqui, eu não sei se... Deixa eu voltar aqui. Irmão, se eu falar errado, me perdoa. Tinha o Takashi, ele disse amém.
É incrível como estudar a Bíblia tira o véu brilhante. Deus abençoe para você, irmão. Se tirou seu véu, entendeu? Tirou o véu, acendeu a luz da glória de Shekinah no seu coração. Não tem como mostrar a verdade sem a mentira, talvez ficaria um arroz, uma carne sem sal, né? Sem sabor. Tem que mostrar. Deus abençoe a todos os irmãos que estarão conosco, né, na gravação, assistindo depois, os que participaram, todos os irmãos que irão participar. Deus seja convosco, em nome de Jesus. A palavra de Deus nunca fere o eleito, fere o que não crê, esse fica ferido com ela. Aquela mulher disse, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Jesus chamou de cachorra. Jesus, não faz isso, você está chamando a pobre mulher de cachorra. Ele sabia o que ele estava fazendo. E o crente verdadeiro tem humildade, não se fere, não escandaliza, ele ama e segue. Deus abençoe, irmão Edson. Muito obrigado, maravilhoso tempo passando juntos aqui, tá? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Mais para frente eu soltarei os vídeos curtos baseados nesse. E já é um programa já consumado. Todo sábado, 10 da manhã, estaremos aqui. E vamos Amém. Degustar essa maravilha. Não tenho o que acrescentar. A palavra do Senhor é perfeita. Somente amém. E até o próximo encontro. Graça e paz. Até o próximo encontro. Um grande abraço a todos, irmã Patrícia, todos que estão acompanhando. Você, cadê o irmão Divino? Não vi por aqui. Mas se ele não participa, ele... Rosane. Paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Em nome de Jesus. Amém.